Olá, galera do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar da vitória contra o São Paulo, 1-0 em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, os tradicionais pedidos aqui do canal. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para conseguir essa vitória contra um time que é uma pedra no sapato aí do Cruzeiro nos campeonatos por pontos corridos, o time mandado a campo foi o seguinte: Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Vijalba e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Wanderson e Caio Jorge. Ainda entraram no decorrer do jogo o Gabigol, Eduardo, Cauã Pratos e o estreante Sinisterra. Teve ali uns minutinhos finais para realizar sua estreia e ganhar a minutagem. Olha, não tivemos o Christian nesse jogo, né? Nem no banco ficou. Eu vou ser bem sincero, Cruzeiro e São Paulo e Cruzeiro, independe do lugar que esse enfrentamento ocorre, para mim traz sempre uma lembrança aí de um confronto meio que, empatar tá show, sabe? Porque eu nunca vi um time ser tão pedra no sapato de outro igual o São Paulo na vida do Cruzeiro, principalmente nos campeonatos de pontos corridos, né? Não tem condição, né? No primeiro turno foi até, eu acho que, eu não sei, acho que foi o primeiro vídeo aqui do canal de análise de jogo. Não, foi o segundo. O primeiro foi do Mushoku Runa. O primeiro do Mushoku Runa, né? Foi o segundo vídeo. Que eu falei que o empate contra o São Paulo nem era tão ruim. E eu vou muito nessa pegada. O empate contra o São Paulo eu nem achei tão ruim, não. Seja lá, seja aqui, seja em qualquer lugar, né? Ainda mais se for pelo Campeonato Brasileiro. Aí é que eu não vou achar ruim mesmo. Mas assim, esse jogo aí, essa vitória ela é diferente, né? Uma vitória importante. O Cruzeiro chega a 44 pontos e é o famoso não jogou, ganhou o jogo, né? Precisou só ganhar o jogo. De fato, o Cruzeiro foi mais perigoso assim do que o São Paulo, né? Em alguns momentos o Rafael fez milagres, né? Teve uma cabeçada, não sei se do Kaique, eu acho do Kaique ou do Fabrício Bruno, mas de um desses dois, e um chute do Vijalba também que o Rafael pegou. E assim, por mais que o São Paulo teve muita posse, e olha, isso foi destacado na transmissão, né? Que o São Paulo tinha muita posse, que o São Paulo controlava muito o jogo, que isso acontecia, que aquilo outro acontecia, que o São Paulo era dono do jogo, que o São Paulo girava a bola, que não sei o que. O primeiro tempo não foi dos melhores, mas o segundo tempo o Cruzeiro teve as chances mais próximas, né, da vitória. Teve as possibilidades maiores, né, de fazer o gol e sair com a vitória. E aí, num lance de falta, Cruzeiro que não marcava um golzinho de falta desde 2023, naquele jogo lá em São Januário, sem torcida nenhuma, contra o Vasco, né, que o Felipe Machado bateu ali a faltinha, meteu o gol, garantiu a vitória para nós, né? Foi o jogo, o Cruzeiro ganhou de 1-0 do Vasco, que é golzinho de falta do Machado. Desde lá para cá, o Cruzeiro não marcava um golzinho de falta. E aí, o que acontece? Sai um gol de falta, a bola desvia na barreira, né, claro, mas assim, importante é que a bola entrou, gol do Matheus Pereira, decidiu o jogo, deu números finais e o Cruzeiro ganhou. Por mais que a transmissão exaltasse muito o que o São Paulo vinha fazendo, as reais chances, as grandes chances aí de ganhar a partida, ou seja, quem teve muito próximo mesmo de ganhar a partida foi quem ganhou, foi o Cruzeiro. São Paulo até teve produção, teve uma cabeçada do Dineno, teve alguns outros lances de perigo, mas nada que deixasse de fato o São Paulo próximo da vitória. Ou seja,
aquela bola que bate na trave, às vezes quica fora do gol ali, gera uma dúvida, um grandioso, espetacular milagre do Cássio, ou 2, 3 bolas tiradas ali em cima da hora ou em cima da linha, ali no último momento, um carrinho para travar a finalização. Isso não aconteceu, né? Isso não foi bem dessa forma, né? Teve uma defesa importante do Cássio, na cabeçada do Dineno, mas olha, o Cruzeiro soube entender o jogo, passar por essa dificuldade, porque o primeiro tempo, de fato, e eu vou concordar com o Jardim, com o que o Jardim falou na coletiva, não foi um bom primeiro tempo. Muito longe do ideal, muito longe de qualquer sombra daquilo que o Cruzeiro poderia ter apresentado de bom durante um tempo dentro desse campeonato, né? O segundo tempo o Cruzeiro teve uma melhora, né? E conseguiu não só buscar produção para fazer o gol, mas conseguiu fazer o gol. E isso aí é um passo muito importante. Esse vídeo também, aproveitar que tem essa parada da data FIFA, e agora o próximo vídeo no canal é só depois do enfrentamento contra o Atlético na Copa do Brasil. O que eu quero fazer com esse vídeo aqui também é trazer o seguinte. Olha, o Cruzeiro hoje tem 44 pontos, o Flamengo empatou com o Grêmio, chegou a 47, o Flamengo tem um jogo a menos, se eu não me engano, que nós, viu? O Flamengo, se eu não me engano, tem 21 jogos. Nós, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Vitória e Bragantino são os únicos 5 times do campeonato que tem 22 partidas. Todos os outros estão devendo jogos. Uns têm 21, outros têm 20, mas todo mundo aí, os outros 15 times estão com jogos a menos. O Flamengo é um deles, o Flamengo tem 21 jogos. Né? O Flamengo, se eu não me engano, falta jogar contra o Sport. Mas não estou falando de disputa de título, não. Calma que eu vou situar ainda. O Palmeiras, se eu não me engano, tem acho que 2 ou 3 jogos a menos do que nós. Um negócio mais ou menos assim. Que o Flamengo eu sei que tem um jogo a menos. Ou seja, tem 2 jogos aí, né? Se eu não me engano, é um na parada lá do Mundial. Quando para, né? Para o Palmeiras ir para o Mundial de Clubes, para a Copa do Mundo. E um na volta que foi contra o Santos. Então, assim, pelo menos o Palmeiras já tem seus 20 jogos. E por hora, os únicos 3 que tem... Claro, Bahia também tem jogo atrasado, Botafogo tem, o Mirassol também tem jogo atrasado. Mas por hora, os únicos 3 que tem 40 pontos no campeonato são Flamengo, 47, Cruzeiro, 44 e o Palmeiras, que empatou o clássico contra o Corinthians, 43. O Cruzeiro... A grande objetivo do Cruzeiro é voltar para a Libertadores, né? Para a disputa da Libertadores. E eu bato muito nessa tecla aqui. Que continue disputando lá em cima com o Flamengo, com o Palmeiras, né? E assim, vai disputando. Vai buscando juntar pontos, acumular pontuação e continuar nesse meio aí. Porque é o seguinte, pode não ganhar, né? Isso aí claro que é uma consequência. Pode não ganhar, né? O resultado possível, você começa a disputar um campeonato, você pode não ganhar ele e você pode ganhar ele, né? A depender se você tiver condição para isso. Você pode não ganhar o campeonato, mas você tem condição e pode chegar no seu objetivo através desse campeonato. Ou seja, se mantém ali disputando, mantém essa busca por pontos ali dentro daquela disputa. Porque quanto mais você ficar ali, mais pontos você acumular, mais próximo do seu objetivo você vai estar. Porque igual, um dos objetivos que eu falo sempre quando inicio o campeonato é a pontuação de permanência. E o Cruzeiro já está muito próximo dessa pontuação de permanência, né? O Cruzeiro tem aí seus 44 pontos e a pontuação mágica antes de começar o campeonato se fala em 45. Aí depois a régua sobe um pouquinho, abaixa um pouquinho. É lá no fim do campeonato que você vai conhecendo onde essa régua vai estar mesmo. Mas por hora, vão trabalhar com 45, 46. E o Cruzeiro já está bem próximo dessa marca, né? Falta um ponto para 45, 2 para 46. Mais uma vitória que o Cruzeiro conseguir, né? O Cruzeiro consegue aí romper essa barreira e chega aos 47 pontos. O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Bahia. No Brasileiro.
Lembrando que eu estou falando brasileiro. O próximo, de fato, é o Atlético pela Copa do Brasil, no dia 11, no retorno, né, dos jogos depois da data FIFA. O próximo no brasileiro é o Bahia. É um confronto direto. Os dois próximos, no caso, são contra times. O Bragantino tinha a ideia de brigar lá em cima num primeiro momento, né? Mas é Bahia, lá em Salvador, e depois é o Bragantino aqui no Mineirão, né? Aqui em Minas. Então, assim, é buscar pontuar, né? Precisa pontuar nessa sequência. Porque depois sai para enfrentamentos complicados, né? É o Vasco no São Januário, certamente. Eu acho que o Vasco não vai jogar esse jogo no Maracanã. É o Vasco São Januário. Enfrentar o Vasco São Januário é muito difícil. E depois é o Flamengo, né? Semana que o Cruzeiro aí vai ter de enfrentamentos contra os cariocas, né? O Vasco e o Flamengo aí, 2 jogos fora de casa, de forma seguida, né? Esses são os próximos 4 jogos do Cruzeiro no Brasileirão. Então tá aí basicamente o caminho dado para o Cruzeiro manter dentro dessa disputa, né? Mas é muito importante. Vamos ver o que o próprio Sinisterra, porque pô, jogou o quê? Nem 10 minutos, vai. Sinisterra, Arroio, Rian Guilherme, Cauã Moraes, são jogadores que podem ajudar muito assim, o time nessa reta final, né? Você tem aí um lateral direito, para quando se acontecer alguma coisa com o William, com o próprio Fagner, que já está dando seu prazo aí também de 4, né? 4 semanas, se eu não me engano era 4 semanas. Então, assim, você tem mais um volante para ganhar aí de opção, você tem os pontas, né? Então, você foi preenchendo algumas carências. Claro que não deu aquela, digamos, elasticidade no elenco, né, com mais opções, mas já ajuda. É um caminho. E outra coisa para falar, né, dessa questão do Campeonato Brasileiro, que é olhar lá para o começo e pensar no que o Cruzeiro vive agora, né? No começo era meio que tipo assim, olha, beleza, quer voltar para Libertadores, mas vamos preocupar primeiro em salvar ali do rebaixamento, preocupar em distanciar o quanto antes da zona de rebaixamento, porque querendo ou não, o Cruzeiro encerra o Campeonato Mineiro, eliminado pelo América na disputa de pênaltis na semifinal, de uma forma muito, muito ruim, né? De um cenário muito ruim, né? De uma perspectiva muito ruim, né? De coisas, de situações que não encaixavam, né? De situações de jogo que não encaixavam. E o Cruzeiro encerra essa participação, deixando ao torcedor um pensamento, olha, se for dessa forma aí vai ficar complicado pro resto do ano. E sai da Sul-Americana tendo a consciência de que precisava usar aquela competição para rodar o time. E faz um bom começo do Campeonato Brasileiro, até a parada ali da Copa do Mundo, faz um bom começo de campeonato, né? 12 primeiras rodadas ali muito sólidas, volta de forma muito sólida também, demonstra oscilação, que seria normal. Aí diz tem aquela questão da virose, né? Que é importante a gente lembrar, porque isso tem impacto sim, né? Igual eu falava naquela época, né? Se tem impacto para a gente, ser humanos meros mortais, você imagina para esses atletas de alto rendimento. O tanto que isso vai trazer impacto, né? Então, assim, é olhar para esse campeonato e ver um cenário totalmente diferente e aproveitar também, sabe? É óbvio que tem formas e formas de aproveitar, né? Tem gente que vai aproveitar por causa das vitórias e tudo mais, o torcedor vai querer sempre ganhar e tudo mais. E tem gente que vai aproveitar por causa de, às vezes, futebol bem jogado, o bom desempenho, as vitórias. Às vezes, entender, né, que, pô, às vezes o desempenho não vai ser aquela coisa, como foi contra o São Paulo. Mas vai vir a vitória, dentro de um sistema organizado, dentro de busca de encaixes ali dentro da partida mesmo, né, e caminhar aí para o restante da temporada para ver onde vai de fato parar, né? Tem a Copa do Brasil, claro, mas aqui é muito mais uma perspectiva sobre o Campeonato Brasileiro e onde o Cruzeiro pode chegar, pode encerrar.
É óbvio que necessita ainda uma caminhada muito grande, porque tem 15 times ainda para colocarem seus jogos em dia, né? Isso aí a CBF vai ter que arrumar uma forma de ajeitar isso aí. E até lá fica uma análise muito do momento. O momento é que o Cruzeiro está consideravelmente distante do primeiro time fora do G6 e tem uma distância considerável do primeiro time fora do G4, né? Essa é a fotografia do momento. Quando atualizar as coisas, ou seja, quando quando o campeonato ficar de forma regular, ou seja, todo mundo com os mesmos números de jogos, aí a gente vê, né, enxergar quantos pontos o Cruzeiro tá do primeiro fora do G6, quantos pontos o Cruzeiro está do primeiro fora do G4. Aí fica muito, traz aquela lembrança de 2022, né? Só que lá era para subir, no caso, né? Ah, quantos pontos nós estamos do quinto colocado? Muitas vezes fazia essa conta aí rodada por rodada, né? Agora a conta muda, o cenário muda, porque a conta não é para subir, a conta é para voltar à disputa da Libertadores. Bom, pessoal, caminhando para encerrar o vídeo, as camisas que estão aqui hoje nessa composição. Camisa lá no manequim, a camisa de 2010 de goleiro. Se eu não me engano, o Fábio não utilizou essa camisa, assim, né? Esse modelo e tudo mais. Camisa comprada em loja, viu? A Reebok até chegou a lançar esse modelo. Se for procurar bem, acha o goleiro da categoria de base utilizando numa decisão entre, se eu não me engano, acho que é Cruzeiro e Palmeiras, que o Cruzeiro ganha quando aquele Campeonato Brasileiro Sub-20 era disputado no Rio Grande do Sul, no final do ano, né? O Cruzeiro ganha o título, não sei se era Cruzeiro, Palmeiras ou Cruzeiro e Grêmio. Eu sei que o Cruzeiro sagra-se campeão e o goleiro está com esse modelo de camisas, né? Até era vendida, né, daquela forma que as camisas de goleiro na época do Fábio eram vendidas em loja, com o autógrafo do Fábio, tudo bonitinho e tal. Mas do Fábio utilizando esse modelo eu não tenho recordação. O que eu tenho recordação é esse jogo que eu citei. Nas categorias de base da decisão, o goleiro da categoria de base, se eu não me engano, era o Douglas, utilizando esse modelo de camisa. E o Cruzeiro sagrando-se campeão. Essa camisa aqui de 2015, camisa bem, que eu gosto, uma camisa bem simples da Pênalti, né? Porque tem gente que vai gostar do tecido e tudo mais, mas eu gosto dessa camisa. Aí eu fiz uma gracinha, se eu não me engano, eu vi o Samuel Rosa fazendo isso também naquele ano, que é colocar os dois pets, né, das conquistas do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro de 2013 e o Campeonato Brasileiro de 2014. Né? Era esse pet aqui que passou a vir na camisa, né? Teve atualização da taça, em 2014 mudou a taça do Campeonato Brasileiro para esse formato que é atual e trocou também o pet. Era esse pet que vinha na camisa. Em 2014 o Cruzeiro utiliza um pet desse aqui. Já em 2015 o Cruzeiro utiliza esse pet com o formato até o formato atual da taça naquela época, né? Depois de alguns anos mudaram a forma desse pet, traz a taça, tudo bonitinho, o pet da Copa do Brasil também mudou, né? Traz a taça, tudo bonitinho, mas eles ficaram um pouco maiores. Eles eram deste tamanho, né? E agora eles são um pouco maiores, né? Aí nas camisas dos clubes que são campeões das competições. Beleza? Então assim, camisa de 2010 comprada na loja, camisa de 2015 comprada na loja, né? Camisas bem bonitas. Detalhe, a aplicação do pênalti aqui na camisa traz meio que um veludo e as estrelas costuradas. Aqui o Reebok é um silk. Não sei se é um silk ou uma espécie de pintura na camisa. Ao menos aqui passando o dedo, parece ser meio que uma pintura na camisa. Aqui o autógrafo do Fábio e a aplicação do escudo com a coroa, né? Essa camisa aí durante 2010, 11, 12, 13, 14, o Cruzeiro carregou esse BMG na camisa que particularmente, olha, não era agradável esteticamente. Atrapalhava um bom bocado as camisas do Cruzeiro aí. Acho que a melhor camisa que tem com BMG, assim, nela, talvez é uma camisa de goleiro de 2014. Eu acho que eu fiz até um vídeo
de pós-clássico, aquele 0 a 0, eu fiz com aquela camisa. Talvez ali foi a melhor aplicação do BMG, que era uma aplicação em branco. Na camisa amarela, nas camisas amarelas, no Cruzeiro teve camisa amarela em 2010, em 2014 teve uma aplicação em azul do BMG. Eu acho que foram as melhores aplicações. Agora, esse laranjão não ficava bom não. Esteticamente desconfortável. Bom, pessoal, tudo que eu tinha para falar eu falei. Peço que, caso não tenha deixado seu like, deixe o seu like. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus seguidores em todas as redes sociais. O próximo jogo do Cruzeiro agora é só depois da data FIFA, né? De todo o futebol brasileiro, todo futebol, né? Futebol brasileiro, europeu, no caso aí, só depois da data FIFA. Cruzeiro encara o Atlético para decidir quem avança para as semifinais da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo jogo é contra o Bahia, lá em Salvador, na segunda-feira, dia 15 de setembro. Beleza? Então, muito obrigado, um grande abraço a todas e todos e até o próximo vídeo.